quadro depressivo dentro de casa, e ele perguntava: o que você tem, mulher? Nada, não tenho nada. Você está com algum bicho? Está com alguma coisa no corpo? Porque você está sempre triste? Não, nada. E durante a semana ele insistiu com ela, insistiu. Sempre chegava do serviço, até que um dia ela falou para ele: já que você está querendo tanto saber, eu vou falar para você. É aquela poltrona nossa. Já está velha, furada, a mola está saindo do estofado. Não posso receber meus amigos, não posso chamar ninguém, não sai de casa, as pessoas olham para a poltrona, está rasgada. Aquela poltrona é um problema sério. Mulher, que bobagem, uma simples poltrona. Por que se preocupar com uma poltrona? A gente tem que levar a vida, estamos casados, tem 15 anos. Tudo bem. Mas já que não é problema, logo mais você aproveita e dorme na poltrona. Não tem nenhum problema, dorme lá. E ele falava assim para ela: mas querida, você podia fazer um carinho aqui no velho. 15 anos de casado, estou cheio de vontade de receber um carinho. Já tem umas 3 semanas que faz um carinho, marido. Vai para a poltrona. Você não gosta de poltrona? Fica lá na poltrona, vai, ela te faz carinho. E assim a mulher foi caindo, cada vez mais em depressão. Ele um dia, ele estava raciocinando sobre isso no serviço dele, e ele pensou: será que o problema dela realmente é uma poltrona? Quem sabe? De repente eu resolvo o problema. E aí chegou em casa e falou assim: mulher, eu estou observando que há várias semanas nem o cabelo você penteia, você não usa nem mais a Gillette no corpo. Tudo isso por causa de uma poltrona. E ela disse: sim, eu pedi uma poltrona. Então faz o seguinte: você se arruma, que hoje nós vamos numa loja de móveis, eu vou comprar uma poltrona. A mulher levou 15 segundos para se arrumar. Se arrumou rápido, penteou o cabelo, ficou toda cheirosinha, passou aquele perfume quase importado, né? Da Avon, né? Da Christian Grey, são os perfumes mais antigos, né? E rapidinho ela estava pronta, e foram para a loja. E chegando lá, ele olhou uma poltrona daquela bem confortável e disse: quero levar essa poltrona. E comprou, pagou 10 vezes e levou a poltrona para casa. Deixou a poltrona, era hora do almoço, ele falou: agora eu vou trabalhar. Quando ele chegou em casa à noite, tinha uma comida preparada, bem quentinha. Ela estava toda penteadinha, toda maravilhosa. E aí eles jantaram e ela já começou a olhar para ele assim, com um olhar assim meio, sabe? 171, uma coisa assim, meio diferente. E ele olhou para ela e disse: nossa, mãe, está surgindo um clima aqui. Está surgindo um clima maravilhoso. E aí, naquela noite, não deu tempo nem de chegar no quarto. Já estrearam a poltrona ali mesmo. A poltrona era bonita. E ela ficou muito feliz com isso. No outro dia, ela chamou os colegas, fez um almoço e convidou as amigas. Na verdade, não era para comer. Na verdade, era para mostrar a poltrona. E as amigas vieram. À noite, ela preparou uma música para dançar com o marido na sala de estar, para poder apreciar a poltrona. E passou-se 15 dias nesse clima de felicidade, e ele chegava no serviço todo contente, todo alegre, o homem um dia, tudo bem? E os colegas falaram: rapaz, por que você está tão alegre, cara? Você nunca viu você tão alegre? Ele disse: rapaz, não te conto, descobri um segredo.
O remédio é poltrona nova. Chega em casa, compre uma poltrona. É o remédio. Salvei meu casamento. É mesmo, mas é verdade. Lá em casa a coisa agora está maravilhosa. Passou-se 15 dias, ele chegou em casa e a esposa estava triste de novo. Uau, trabalho. Ele falou: o que houve contigo, não? Que bicho te mordeu? E ele falou: já comprei a poltrona para você. E por que agora você está triste de novo? Ah, mas olha essa poltrona, dá uma olhadinha na poltrona. Sim, é linda, maravilhosa. Ainda estou pagando a primeira prestação. Mas você não está notando nada? Não. Vê se o tapete combina. O tapete não está combinando. É triste de se ver esse tapete com essa poltrona nova. Então o que você quer que eu faça? Comprar um tapete novo. E durante uma semana, mais um pouquinho, foi o mesmo enredo no tapete novo. Mais uma semaninha, tem de novo. Mas quem está vendo com você, mulher? Uma poltrona dessa, um tapete desse bonito. Olha a televisão, preto e branco, 14 polegadas. Você poderia providenciar para mim a televisão, umas marcas, assistir novela, a cores, a HDMI. Mas tu tá maluca, mulher? Você vai me encher de dívida, mas vai ter uma mulher feliz em casa. Ah, é? Então compra um. Foi lá e comprou. Comprou a televisão, colocou na sala, agora sim era só festa. Só festa. Televisão, novela, a mulher sempre feliz. Chegava em casa, ela estava com um embrulho de pipoca. Quando não era pipoca, era docinho. E agora já não saía mais diante da televisão. Poltrona nova, tapete novo, televisão nova. Passou mais um mês e ele observou que ela estava engordando. Engordava cada vez mais gorda, porque ela não saía mais diante da televisão. Contente sim, com a televisão não fazia mais esforço em casa. Já não arrumava mais a casa também, porque não dava tempo. Depois de alguns dias ele chegou em casa e teve uma decepção. Ela estava em cima da poltrona, morta. Esse é o tema que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Essa historinha que eu estou contando para vocês está intimamente ligada às bem-aventuranças que Jesus Cristo quis trazer para o povo que o aceita como Salvador. Nota que quando Jesus Cristo diz bem-aventurado, irmãos, é felicidade. Tem pessoas que querem procurar preencher um vazio dentro dela. Uma coisa espiritual. Felicidade é uma coisa espiritual. Não dá para preencher o nosso ser, o nosso vazio, que depende de felicidade, com objetos. Felicidade é uma coisa animada, é uma coisa espiritual, uma coisa viva. Nós não podemos preencher uma lacuna de algo espiritual com algo inanimado, sem vida. Muita gente procura a felicidade usando matéria, usando objetos. O caminho da felicidade parece um paradoxo, pois nos parece que o caminho da felicidade é a miséria. Como Jesus Cristo fala para o povo daquele jeito, a impressão que dá é que
bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Dá a impressão que Deus quer que a gente seja pobre. Não é essa a questão. Não. Deus é dono da terra. Ele é dono de todo o ouro, toda a prata. Salomão era milionário. A questão é quando a gente quer preencher algo com uma característica, com outra coisa que não tem nada a ver com aquela necessidade. Existem pessoas que dizem assim para a mulher, diz assim para o outro, digamos: poxa, eu seria muito mais feliz se você me desse um carro novo. Mas carro nunca deu felicidade. Carro não tem nada a ver com felicidade. Quem dá felicidade é Deus. É o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O conceito do mundo, felicidade lá no mundo, é ter tudo. Entretanto, não é possível preencher os vazios de nossas vidas com coisas externas. Não podemos preencher o mundo racional com algo irracional. Salomão foi o homem mais rico que existiu em cima da terra e o homem mais sábio. Depois de ter tudo, já no livro de Eclesiastes, quando ele já está velho, ele diz assim: tudo não passa de vaidade. Tudo é vaidade. Ele era um homem que tinha tudo. Não podemos preencher uma necessidade física com algo espiritual. Por exemplo, o irmão Marcos chega para mim e diz assim: irmão Joel, eu estou com sede. Eu digo: vamos fazer uma oração abençoada. Logo essa sede vai passar. Tem sentido? Não. A neném da irmã pede uma madeira. Não, vamos fazer uma oração agora, que logo vai parar a vontade de comer. Não. A necessidade é física, não é espiritual. A sede de água, que alimenta esse corpo físico, não dá para preencher com o espiritual. Agora, felicidade é algo que está dentro do nosso ser. Não está no físico, está dentro dos nossos corações. E é para isso que nós precisamos estar com o nosso Deus, ter intimidade com Ele. Hoje eu dizia para o irmão Júnior, esposo da irmã Laís, em casa, que existe uma interpretação muito errônea a respeito do final da vida de Moisés. Algumas pessoas dizem assim: Moisés pecou no deserto por querer dar água ao povo, e Deus o castigou, não deixando entrar na terra prometida. Ou está lendo a Bíblia com o óculos quebrado, ou não conhece Deus. Primeiro, Deus é essencialmente amor. Quem ama castiga? Não. Se quem ama não castiga, imagine você, imagine os irmãos, a gente castigar aquele que a gente ama. Na verdade, Moisés ficou dos 0 anos até 40 anos junto de Faraó. Com 40 anos ele foi para o deserto, viveu a vida dele lá. Com 80 anos Deus manda ele voltar para libertar o povo, e ele leva mais 40 anos para libertar. Mas quem era o melhor amigo de Deus? Quem ele amava de verdade? De Deus não, perdão, Moisés. Quem era o melhor amigo dele? Deus. O dia que eu tiver velhinho, estou chegando lá, mas devagarinho. O dia que eu tiver velhinho, certamente eu vou querer passar meus últimos momentos ao lado dos meus melhores amigos e ao lado da minha esposa, que são as pessoas que eu amo. Moisés almejou por isso 120 anos, está
isso que ele se exilou naquele monte, onde ele já havia falado e conversado com Deus várias vezes, e aí ele teve um momento, ainda com muita vida, de um contato íntimo com Deus. Aí a gente pergunta, como é que a gente fala com Deus? É a coisa mais simples. Mais simples. Primeiro, que, embora ele esteja nos céus, o Espírito dele está aqui. E, mesmo que a gente não saiba pedir, ele lê até o nosso choro. Quantas das vezes a gente está tão triste e a gente não pode falar o que sente e a gente acaba chorando e por dentro a gente diz assim: Deus, tenha misericórdia de mim. O Espírito Santo de Deus, ele ouve e ele nos atende. Quem pensa em palavras bonitas e rebuscadas para conversar com Deus se engana, porque Deus sabe qual é a nossa essência. Eu não preciso falar palavras bonitas, nem rebuscadas, nem palavras que eu nem entendo o que é para conversar com Deus. Eu preciso falar com Deus como eu converso com meu filho, como eu converso com um amigo, como eu converso comigo no espelho. Sabe que eu estou bonito hoje? Está elegante. Deus, eu confio plenamente que tu se fez carne e morreu por mim na cruz. Eu tenho certeza que tu vela por mim. Tenho certeza disso. E tenho certeza que tu vai me dar a salvação eterna. Vou viver contigo. Mas por hora, eu estou sentindo uma dor muito grande. Eu gostaria que tu me proporcionasse isso ou aquilo. Eu vou te atender. Não precisa mandar recado no telegrama, nada disso. Conversar com Deus é a coisa mais fácil do mundo. Ele entende tanto os poliglotas quanto entende uma pessoa, por mais simples que seja. Em Provérbios 23 e 5 diz assim: porventura, gostaria que vocês vissem, Provérbios 23 e 5: porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como águia que voa pelos céus. Em Eclesiastes, ainda Salomão dizendo, no capítulo 5, versículo 13, ele diz: grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para seu próprio dano. As riquezas que nós acumulamos na terra, irmãos, nunca vão nos trazer felicidade. Nunca. Muitas das vezes, eu já estive no leito de dor. Estive no leito de dor. De dor, não de sofrimento. Nunca sofri. Nunca sofri. Eu sabia que Deus tinha um propósito comigo, por isso não sofri. Mas naquele leito de dor, eu sabendo que tinha bênção no Rio de Janeiro, eu mandei chamar meus 3 filhos, vieram 2, e falei para eles: eu não sei se vou sair dessa cama. Então os bens que estão aqui no Rio de Janeiro, e tenho bastante para vocês todos, eu gostaria que vocês escolhessem para que eu fizesse um testamento em vida, e vocês pudessem seguir felizes. Engano meu, né? Engano, perfeito engano. Porque com aquela palavra eu suscitei nele uma ambição tal que, por causa da ambição ter se tornado exagerada, virou ganância. E eles começaram a degladiar entre os dois o que seria melhor para um ou melhor para o outro. E eu vi que não era para ele. Não.
Se a gente observar, há pouco tempo morreu Pavarotti, ele deixou muitos bens. Mal ele tinha acabado de ser enterrado, a família dele já estava toda brigando por causa dos bens. Está provado que não são os bens que trazem felicidade. A felicidade, ela vem de Deus. Deus é amor. Jesus Cristo é a alegria da nossa vida, porque é a certeza de termos uma vida eterna ao lado dele, ao lado do nosso Criador. Não estou fazendo apologia a ser pobre, não é isso. O que nós temos é necessário sim para que a gente viva aqui na terra. O culto às coisas, o excesso de valorização às coisas que nos circundam e que não têm vida, é que nos traz infelicidade. Hoje eu pensei em felicidade, por isso que eu resolvi trazer esse tema para vocês. É tão simples ser feliz, tão simples. Algumas pessoas falam assim: eu tenho a minha salvação diante do sofrimento de Cristo. Jesus Cristo sentiu dor na cruz, irmãos. Quando ele veio à terra, ele veio com um propósito. Jesus Cristo sabia que ia morrer. Mas esse era o preço da nossa salvação. Se esse é o preço da salvação, não existe sofrimento. Uma mãe que fica 9 meses com o neném no ventre, quando ela dá à luz, não existe sofrimento. Existe dor física, naturalmente, mas sofrimento não. Ninguém sofre para ter um filho. Não, a gente sofre quando perde. Não é verdade, irmão? A gente fica triste. A gente fica triste quando a gente sabe que a mãe está sob o leito. A gente sofre. A gente não quer ver ninguém sentindo dor. Por isso a gente sofre. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo sentiu dores, mas ele sabia que após passar por aquele quadro, ele iria ao inferno, apanharia a chave da morte e que nós teríamos salvação eterna ao lado dele, desde que nós entendêssemos o que aconteceu com ele. Ele está aqui no nosso meio. É felicidade. Essa felicidade pode ser estampada através de choro, pode ser através de uma gratidão. Às vezes eu me sinto tão feliz, que dá vontade de dar o que eu não tenho para aquele que precisa. De tão grande felicidade. É importante, irmão, que a gente reconheça isso e viva dessa maneira. Eu vejo pessoas por aí sofrendo por não ter algo. Gostaria tanto de morar em tal lugar. É um absurdo eu morar aqui. Mas que Deus te deu foi esse aqui, cara. Deus te deu, só que mora aqui. E por que não pode morar aqui e ser feliz? Ah, mas não é possível alguém morar aqui e ser feliz. Fulano não mora, ciclano não mora, Betano não mora. Então muita gente mora aqui e é feliz. Às vezes eu posto no Face uns corais. Não sei se todos já sabem, acho que todos sabem. Eu estive um período da minha vida na África do Sul, quando eu viajei pela Marinha. E lá eu vi que os corais cantam a 6 vozes num trem. Não tem instrumento nenhum. Agora, quando eu estava tocando o Badaiane, eu me lembrei que eu nasci numa igreja onde só tinha eu com uma flautinha. O restante eram as irmãs todinhas já idosas. E Jesus Cristo falava conosco, alegrava nossos corações, dava felicidade no nosso coração. Os africanos louvam a Deus sem instrumento. Louvam. Os africanos, alguns africanos, principalmente lá na tribo Zulu e tudo mais, o que a gente come aqui num dia,
Lá eles comem uma semana. E olha lá, os melhores de vida. E reconhece a Deus como Salvador. Mano. Às vezes, um carro que a gente tenha, que a gente chama de velho, de lixo, para o meu próximo, pode ser o único carro que ele teve na vida. O pão com mortadela que a gente diz, não vou comer, que isso é coisa de pobre. O meu vizinho pode estar orando a Deus para ter só o pão. Você lembra que tem mortadela? Não pode, não? Devemos glorificar a Deus pelo que Ele nos dá, com certeza. Devemos nos esforçar para ter mais material do nosso lado? Sim, mas nunca colocando a nossa vida, a nossa felicidade em função de objetos. Os objetos não devem preencher a lacuna que é lugar reservado para o Espírito Santo de Deus. Me compreende, irmãos? Quem me compreende diz amém? Não devemos preencher o local reservado para o Espírito Santo com objetos. Objetos não nos levam a nada. E é uma coisa interessante, porque quando a gente não dá valor ao objeto, faz pouco caso de objeto, Deus nos abençoa cada vez mais. Nos dá. Em casa eu tenho um costume com a minha esposa. Se eu pedir a Deus alguma coisa e Ele me der, eu uso. Se Ele me der sem que eu peça, eu entendo, não é para mim. Já aconteceu isso com vocês? De repente chega uma bênção que você não estava esperando. Não, para que eu quero isso? A coisa apareceu na minha mão. Deus está te usando online para que esta bênção seja transmitida àquele necessitado que precisa receber. Muitas vezes isso acontece. E como acontece? Precisamos saber, entender Deus. Tem hora que a bênção vem e é para mim. Tem hora que ela vem e é para alguém. Porém, existe outro lado. Às vezes a gente luta para conseguir alguma coisa, as faculdades, fica de madrugada sem dormir, estudando. Aí a gente vai, entra numa firma e a firma resolve que com aquele conhecimento que a gente tem, o nosso salário deve ser X. Aí eu digo, não preciso de tanto. Meu vizinho do lado, ele fica dormindo o dia inteiro, ele também precisa. Nem a metade eu vou dar para ele. Não é isso que Deus quer. Eu não sou Deus. Se Ele me deu, é porque Ele acha que eu preciso e mereço. Não é para que eu dê algo que Ele me deu para eu usufruir. Essa igreja aqui é maravilhosa. Maravilhosa, linda. Os irmãos são cada vez mais lindos. Mas não vou àquela igreja não. É muito suntuosa aquela igreja. Tem um monte de lâmpada. Não. Eu vou orar no meu quarto sozinho. Deus não deve gostar daquele monte de lâmpada. Bobagem essa. Bobagem. Deus não está preocupado com o local que a gente vai louvar a Deus. Pode ser cheio de lâmpada, pode queimar a lâmpada toda, pode faltar luz. Temos que ter prazer. Sermos felizes. Sermos felizes com ou sem objeto, mas com Deus no nosso coração. Eu espero ter transmitido para vocês essa noite um pouco sobre a essência da felicidade. E quem quiser estudar um pouco mais em casa, basta ler o Sermão da Montanha, que é tão interessante. Naquela época não tinha luzes, certamente.
A palavra de Deus diz que Jesus Cristo se sentou no gramado. Filho de Deus. Tá? Filho de Deus. Ele se sentou no gramado e conversava com as pessoas que tinham sede de salvação, trazendo felicidade. Ele veio de uma forma simples, uma manjedoura, né? Andando de burrico, trazer felicidade para todos nós. Tem pessoas, às vezes, que não querem vir no nosso meio adorar a Deus juntamente com os irmãos, porque não tem um carro novo, porque não tem um carro completo. Não vou para a igreja perto, bicicleta. Aqui só as Moelias, né, meu irmão? Moelias vem feliz com a igreja na bike dele. Na bike. Para os menos, que não conhece muito o Elias, é um homem que andava de carreta, cheio de roda, estava de carreta cheio de roda, né, Elias? Muito de roda. Ele agora vem de bike e vem feliz. E às vezes eu ofereço para ele um pedaço de bolo, alguma coisa, e diz: não posso morder. E fala alegre: oh, Jesus Cristo, que coisa boa. Eu no leito tinha acabado de sair da sala de cirurgia, onde tinha tirado o câncer, e aí me ligou um cliente daqui de Itapema, lá para o Rio de Janeiro, não sabia que eu estava lá, claro. E eu estava chegando, a mesa estava me acompanhando e tudo mais, e uma enfermeira de 22 anos, ela estava ao meu lado colocando um monte de apetrecho em mim, furando as carinhas e tal, botando um bocado de soro, um monte de balacutaco que eu nem sei o nome. As enfermeiras, né? Se tiver alguma enfermeira, sabe o que eu estou falando, não? Aí tocou o telefone ficava na minha cabeceira, eu coloquei assim e tal. A Neuza apertou o dedo para poder atender. Ô, seu Jorge, tá onde? Eu falei: estou no Rio. Fazendo o quê? Estou no hospital. No hospital? Estou. Fazendo o quê no hospital, cara? Ah, saí da sala de cirurgia agora. Eu peguei um câncer. Rindo. Maluco? Não. Cheio da graça de Deus, irmão. Você está da minha salvação. Aí ele falou: tá brincando? Não estou brincando não, cara. Estou no hospital, só isso. A enfermeira do lado falou assim: não é possível, esse chefe é doido, só pode ser maluco. Como é que alguém sai da sala de cirurgia, está ainda voltando assim, conversa desse jeito com o cliente? E depois, quando eu saí de lá, ela me revelou isso. Eu quero ver uma Bíblia do Senhor sim, porque eu nunca vi nesse hospital alguém desse jeito. Câncer, irmão, foi colocado em mim para que eu valorizasse Deus. A gente fica crente muito tempo, a gente se acostuma com a poltrona velha. Então tem hora que a gente tem que ganhar uma poltroninha nova, para a gente poder se assentar melhor. Né? A fé é importante para nós. Às vezes a dor vem, as lutas vêm, a doença vem, mas é para nos alicerçar mais, a gente lembrar que precisa de Deus, que a gente precisa estar no pé dele. Papai do céu, me socorre, eu estou precisando de ti, dá uma força aqui para mim. É isso que Deus quer. Se Deus me der muita coisa material, eu esqueço dele, irmão. Então, às vezes a luta é importante, cada um sabe a sua medida. Deus sabe a medida de todos. Ele dá a medida que cada um precisa. Levantemos, irmãos, vamos orar e agradecer a Deus. Eu gostaria que vocês colocassem a mão no coração e pedissem a Deus, com fé em Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa ocupar esse vazio que às vezes nos vem. Essa falta de alegria que na verdade é o espaço que Jesus Cristo ainda não ocupou no nosso coração. Que possamos viver de forma alegre, independentemente do que a gente tenha ou deixa de ter materialmente, bem porque se Deus não é para a gente, não precisa disso. Querido eterno Deus,